Pai, em nome de Jesus, te pedimos a tua orientação, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, e ela não volta vazia. Por isso estamos lidando com algo precioso, algo que a mesma palavra testifica que está acima de tudo. O teu nome e a tua palavra estão acima de todas as coisas. Por isso nós te pedimos o cuidado, o zelo, Senhor, para escutar a tua voz. Meu Pai, abre os nossos corações, que venhamos entender de maneira clara, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós através das Escrituras. Que não seja o homem que fale, mas que o Senhor fale por meio da tua palavra. Nós te pedimos essa orientação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. É o quarto livro na ordem da Bíblia. Números capítulo 20. Glória a Deus por sua vida que não deixou as coisas seculares atrapalharem sua vinda ao culto. Mas sabemos que hoje nós tivemos esse evento lá na Fonte Nova. Ah, você achou que eu não ia falar? Achou que eu estava muito sério aqui? Eu tenho que falar. Porque a gente precisa orar pelos nossos irmãos, porque são irmãos que torcem pelo Bahia. São cristãos sinceros, dedicados, não há nada de errado em torcer. Mas vamos orar por eles, porque alguns estão tristes, muito tristes. Me perguntaram quando eu entrei ali, me perguntaram não, disseram assim, poxa pastor, o senhor está muito feliz hoje, né? Eu falei, não, eu estou feliz, eu tenho Jesus na minha vida, estou feliz. Não, mas o Vitória ganhou do Bahia. Ah, sim, tudo bem. Eu fico muito feliz quando o Vitória ganha de time grande, mas time pequeno, eu fico... Tô brincando, sem menosprezar, graças a Deus, eu pude acompanhar um pedaço do jogo, deu para ver que o pessoal se comportou legal. A nossa preocupação maior é com a segurança, principalmente que tinha muitos irmãos lá, não daqui da igreja, eu acho, mas tinha muito crente lá torcendo pelo seu time e graças a Deus até o momento não tiveram nada. Mas que o Vitória continue assim, fazendo história, e que os nossos irmãos torcedores do Bahia que já fizeram história se alegrem no Senhor Jesus. É um deserto, meu irmão, é um deserto que o seu time está passando e nós vamos falar de deserto hoje à noite. E muita coisa acontece no deserto, para a glória do Senhor. Números capítulo 20. E vamos falar de deserto mesmo, porque é bem verdade, o crente ele ri, ele brinca, ele é alegre porque ele tem Jesus em sua vida. Mas é verdade que muitos crentes estão passando por muitos desertos. Muitos estão sofrendo, estão adoecendo, e nós precisamos entender muitas vezes que mesmo no deserto, Deus, Ele faz milagres, Ele dá livramento no meio do deserto. O problema não é o deserto em si, mas o problema nosso é que muitas vezes no deserto nos esquecemos que Deus é Deus. Esse é o problema mais sério que um crente pode e talvez ele não saiba lidar. Porque vem logo o pensamento de dúvida. Estou no deserto, Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim. Eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, maltratado, mas Deus parece que está distante. E muitos perdem a esperança. E eu quero refletir com você nessa noite, em Números capítulo 20, que essa dúvida a respeito de Deus agir no deserto, acontecia também com o povo dele naquele tempo. Números 20, você tem? A partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Guarde essas duas palavrinhas. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos padecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí?
nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação clássica nas Escrituras, que é a murmuração do povo perante Deus, perante os homens de Deus que guiavam aquele povo. O que é interessante é que o povo tinha acabado de sair do Egito, mais um contexto que mostra que o povo tinha visto grandes coisas que o Senhor tinha feito. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha mandado o maná para o povo, Deus se manifestava para o povo no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia, porque o deserto durante o dia é terrível, mas Deus protegia o povo em forma de nuvem. À noite o deserto é muito gelado, e Deus se manifestava para o povo numa coluna de fogo, para aquecer o povo. Mesmo assim, o povo parecia não se acostumar com a provisão do Senhor. É por isso que muitas vezes, muitos se perguntam: por que Deus não me dá o que eu quero? Por que eu peço, eu sou fiel ao Senhor, mas não tenho aquilo que quero? Desde que a Bíblia ensina que confia ao Senhor, entrega teu caminho a Ele, Ele satisfará os desejos do teu coração, por que é que isso não se cumpre na minha vida? E muitos têm perguntado isso. Mas será que se Deus abrir as comportas do céu para a sua vida, você vai ser fiel a Ele? Porque o povo aqui, o povo estava sedento, o povo queria sair do Egito, queria sair da escravidão, lá nos braços de Faraó. O povo clamava a Deus, Deus manda um libertador. O povo presencia um milagre, o povo presencia todo esse cuidado de Deus, mas quando chega na primeira provação, o povo começa a reclamar, o povo começa a contender contra Moisés, contra Arão, contra Deus. Se esquecem fácil. Nós somos assim, nos esquecemos muito fácil das bênçãos do Senhor. E vira e mexe, eu estou sempre falando: você é mais do que abençoado, você tem graça sobre graça na sua vida, você pode respirar, você pode se vestir, você comeu hoje, você bebeu água, e tem pessoas que passam situação pior do que a sua. Mas o seu problema não é com Deus, o seu problema não é com o deserto que você está enfrentando, ou que vem enfrentar. Deixa eu te alertar isso, o seu maior problema é você mesmo. Porque no deserto você se esquece do Senhor. Quando Deus manda a provisão, está tudo beleza. Mas quando Deus tira, você se esquece que Ele se torna a sua provisão em meio ao deserto. Amados, a palavra do Senhor, ela é poder, porque ela tem um significado tanto prático quanto espiritual. Deserto significa lugar de solidão, secura, falta de vida. A sede que o povo tinha aqui tem um significado espiritual também. A sede representa carência emocional, carência física, carência espiritual. E você não precisa estar num deserto físico para passar por um deserto espiritual e ter as mesmas sensações que o povo teve num deserto físico. Talvez o seu deserto seja espiritual. E muitas vezes agimos como este povo, num deserto, passando muitas provações, sem água. Mas a diferença que tem que existir entre você e o povo que não conhecia a totalidade dos mandamentos das Escrituras do Senhor, a diferença que tem que ser feita é: o que é que você faz quando você está no deserto? Porque hoje talvez o deserto espiritual é muito pior
do que aquele deserto físico. As pessoas dependiam muito de uma manifestação visível do Senhor. E guarde isso, porque você leu aqui algo que muitos dizem é o Shekinah ou Shekinah, a Shekinah de Deus. Vou adiantar logo para você que esse nome nem faz parte aqui, viu? No original é que foi escrito. Você não vai encontrar Shekinah, a glória visível de Deus. É como um livro que publicaram, achei interessante, erros que muitas pessoas cometem, que não estão nas Escrituras. Deus não deixa cair uma folha da árvore, não tem isso nas Escrituras. A mesma coisa é atribuir a glória visível de Deus para a palavra Shekinah ou Shekinah. E nós cantamos muitas vezes, derrama a tua Shekinah sobre nós, a tua glória. Palavra para glória, no hebraico, é kavod. Olha a diferença. Não tem nada a ver com a glória do Senhor, mas guarde isso, porque nós vamos falar lá na frente. A diferença que você tem que fazer, frente ao povo do deserto físico, no deserto espiritual. O que é que o povo fez no deserto físico? Versículos 3 e 5, a Bíblia diz que eles murmuraram. E o povo fez o quê? Contendeu com Moisés e disseram. A Bíblia não diz que o povo procurou Moisés para tirar dúvida, não. A Bíblia diz que o povo contendia com Moisés. O povo reclamava, outra versão diz? Discutia com Moisés. Por que trouxeste a congregação do Senhor, a congregação de Deus, para esse deserto? É para morrer que você nos trouxe? E os nossos animais, você não tem compaixão disso, Moisés? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de águas para beber? O povo aqui queria voltar para onde? Para o Egito. O povo parece que gosta de ser escravo. E aí talvez você diga assim, que povo duro. Mas agimos muitas vezes assim. Nós murmuramos, nós queremos voltar para o Egito. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu vou dar uma chance para Deus. Se não mudar a minha vida, eu vou voltar para o mundo, porque no mundo era melhor. E olha o detalhe, quando voltou para o mundo, não se engane não, a coisa melhorou. Não espiritual, a coisa física e material melhorou. E melhorou significativamente. A ponto da pessoa dizer assim, tá vendo? Estava na igreja, passando deserto. Agora estou no mundo, tenho tudo. Consegui comprar meu carrinho, consegui já comprar minha casinha, estou prestes a casar, vou ter uma família. Mas será que a pessoa não está se enganando? E muitas vezes, agimos assim. Senhor, vou lhe dar uma chance. Porque o seu íntimo está gritando pelo Egito. O seu íntimo grita. Você não suporta o deserto espiritual. Você não suporta as perseguições. Você não suporta as pregações. Porque as pregações elas vão direto ao coração. E isso é insuportável. Dói na alma. Mas Deus fez promessas fortes a respeito de desertos, a respeito de perseguições, independente de sua faixa etária. Deus garantiu que você seria perseguido, que você estaria no deserto. Ele pegou o filho dele, na pessoa do Espírito Santo, e levou para o deserto. Ele colocou o seu único filho no deserto. Fique com o dedo aqui e abra lá em Mateus capítulo 4. Olha o versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. O que é que diz aí na sua Bíblia? Olha só, aparentemente, para quem não entende de escritura, das escrituras, diz assim, que pai é esse? Pegou seu único filho, levou para um deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo próprio Pai, na pessoa do Espírito Santo, ao deserto. E não pense que Jesus se preparou como muitos fazem assim, hoje eu vou fazer um jejum, aliás, amanhã eu vou fazer um jejum. Aí, comem que só, se preparam legal. Eu vou entrar no deserto, tome-lhe rodízio para dentro. Tome-lhe comida para dentro, quando fazem jejum de alimentos. Tome-lhe comida para dentro, aí faz o jejum de 3 horas. Não, estou em jejum, e ainda diz que está em jejum. Faça um jejum de 40 dias.
Aliás, não faça não. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que falo. Tenho. Em nome de Jesus, não faça jejum de 40 dias. Em nome de Jesus, não faça. Se você fez e passou por isso, glória a Deus. Mas não faça não. Não faça. Jesus fez, Ele precisava fazer. Tem lições espirituais ali. Foi Jesus. Foi Jesus. 40 dias sem comer e sem beber. E o que é pior, sendo provado, sendo tentado pelo diabo. Irmãos, a reação imediata do povo aqui, na primeira provação, foi reclamar, foi fazer contenda, foi brigar com Moisés. Espera lá, você está guiando a gente e agora traz a gente para cá? Lá no Egito era melhor. Mas traz a gente para cá para morrer, os nossos animais, que história é essa? Mas no fundo, todos sabiam que não adiantaria murmurar, eles só iriam se cansar. Não ia adiantar nada. Fazendo isso, eles estariam apenas se cansando, gastando energia que pouco tinha naquele momento. E essa é uma reação muito comum quando nós passamos por problemas. Reclamar. Nós reclamamos. Reclamamos das nossas esposas, reclamamos dos nossos maridos, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da igreja, do mundo. Desculpa, mundo, porque eu existo. Reclamamos. Somos assim. Somos terríveis. Isso é natural do ser humano. Mas não pode haver desculpa para pecar, porque não vai resolver o problema. Não vai resolver. Também tem o outro lado. Muitas pessoas vão se sentir também como Moisés e Arão. Parece que todo mundo vai para cima, todo mundo tem problema, todo mundo quer exigir algo, todo mundo pressiona, todo mundo chega junto. Mas isso acontece porque as pessoas estão sedentas, estão com sede. Eles estavam com sede aqui física. Quando enfrentamos os nossos desertos, estamos sedentos espiritualmente. Porque no deserto nós queremos a solução para o problema, nós não queremos Deus. Perceba que no deserto, o que é que você faz? Você diz, Senhor, me ajuda. Senhor, tira isso de mim. Senhor, me fortalece. Mas você não diz, Senhor, seja a minha provisão. Senhor, se manifesta na minha vida. Não é, me tire do deserto, me dá água, me dá comida, me dá alimento. Mas você não chama, não pede muitas vezes pelo Deus que providencia todas essas coisas. Você tem que entender que se até Cristo enfrentou desertos, por que comigo, com você seria diferente? Isso aqui já fica uma ideia para as pessoas que sofrem com alguns transtornos, alguns problemas, tristeza profunda, amargura, depressão. Se Cristo passou por tudo isso, quem somos nós para não passar? A pergunta é, como é que eu me porto diante do deserto, diante das lutas que eu tenho? Murmurando? Me lamentando? Quando você passar, se você estiver passando, ou se você passar pelos desertos dessa vida, aprenda uma coisa: não reclame. Não reclame. Olha o que diz Lamentações capítulo 3, 26. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Lamentações 3, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que é que Deus diz para você aí na palavra? Tem uma versão que diz assim, ó: bom é suportar, além de aguardar a salvação do Senhor em silêncio. O versículo 27 diz que bom é para o homem o quê? Suportar o jugo na sua mocidade. Não se engane que esse mocidade aqui está falando com jovens apenas, não. Mocidade na caminhada cristã, sua juventude, sua caminhada inicial com o Senhor.
Se engane não. A palavra diz que bom é suportar. E aguardar o Senhor de que forma? Versículo 26. Em silêncio. Deus está agindo. Não pense que Deus está parado não, Ele está agindo. Você pode não estar vendo da maneira que você gostaria de ver, mas Deus está agindo. Ele garante isso na palavra dele. Você tem que crer. E isso depende de você e da sua comunhão com o Senhor. Passe mais tempo com Ele. Ore mais ao Senhor. Se dedique mais a Ele. E você vai começar a perceber que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. E isso é sinal de que Deus está agindo em seu favor. Você só tem que crer. Confiar em Deus. Ah, mas eu confio, mas não aguento mais. Aguente firme. Em nome de Jesus. Aguente. Sozinho você não pode. Mas com o Senhor você pode. É melhor do que murmurar como o povo murmurou no deserto. Volte lá para Números. Enquanto o povo murmurava, olha o que Moisés e Arão faziam. Versículo 6, Números 20, versículo 6. Depois de toda essa bomba, toda essa pressão, olha o que Moisés e Arão faziam. Versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo. Para onde? E se lançaram sobre o seu rosto. Eles foram buscar a Deus. Eles clamaram ao Senhor. E aí tem o que aqui como resultado? E a glória do Senhor desapareceu. Moisés e Arão não apenas oraram, mas eles saíram da presença do povo. Eles precisavam se retirar daquela situação. Eles precisavam de um momento com Deus. Eles sabiam que ali tinha um momento de conflito, mas eles vão para a tenda da oração, eles se humilham diante de Deus e lançam o seu rosto sobre o Senhor. Amados, há momentos que eu e você, nós precisamos parar, nos retirar e orar. O problema é que reclamamos muito, ignoramos a ação de Deus em meio a esse deserto, mas precisamos nos humilhar diante do Senhor, se jogar no chão, clamar ao Senhor, dizer: Senhor, estou aqui. Em situações em que não sabemos o que fazer, e eu sei que muitas vezes você não sabe o que fazer, você fica desesperado, agora eu já fiz de tudo, não sei o que fazer, o que é que eu tenho que fazer agora? Melhor atitude é essa aqui, ó. Volte para Lamentações 3, versículo 29. Melhor atitude é essa. Lamentações 3, versículo 29. Faça isso aí, ó. O que é que diz lá? Boca no pó aqui é prestar culto a Deus. Não sabe o que fazer? Cultue ao Senhor. Pastor, me oriente, não sei mais o que fazer. Meu irmão, minha irmã, me oriente, não sei mais o que fazer. Adore ao Senhor, cultue a Deus. Estava ali orando. Talvez vocês não perceberam muito, até que Fernando falou, o diácono Fernando falou, o Serginho falou, que estavam com problemas aqui. Quem trabalha com som sabe que a coisa estava pegando. Eu via no semblante deles aqui, lutando contra os equipamentos, para oferecer o melhor do Senhor. Talvez você não percebeu muito, você estava lá adorando ao Senhor, essa é a ideia. Mas eles estavam aqui, enquanto tocavam, estavam orando ao Senhor, tentando resolver o problema, mas sabiam pela afirmação do Fernando. Não importa se tudo está dando errado, o importante é louvar o Senhor, adore ao Senhor. Está no deserto, está sendo perseguido, está com sede, adore ao Senhor. Adore mesmo. Você quer ver uma coisa, um desafio muito grande? Não peça. Não peça. Agradeça. Agradeça. Não é que seja errado pedir, a Bíblia ensina a pedir. Mas tire um momento no seu deserto só para agradecer a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Agradeça ao Senhor. Bote a boca no pó. Preste cultos a Deus. O resultado é inevitável, a glória do Senhor manifesta na sua vida. O mesmo Deus que se mostrou para Moisés e Arão,
a glória revelada naquele momento é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. Nós mudamos. Aprendemos aqui no curso bíblico de sábado que a filosofia do homem a cada 10 anos muda. A psicologia muda a cada 5, 6 anos. Mas a palavra do Senhor não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. É o mesmo Deus que Moisés clamou aqui porque estava numa situação difícil. Clamou ao Senhor. É o mesmo Deus hoje. A própria presença de Deus estava com eles. Agora pense comigo se eles ficassem o tempo todo chorando, se achando coitados. Isso não aconteceria. Senhor, o povo está lá, não sei o que fazer, eu vou ficar aqui chorando, vou ficar me lamentando. Não espere a glória do Senhor quando você só se lamenta. O inimigo muitas vezes quer que você se sinta como coitado, cheio de autopiedade. Olha, eu sou um pobre coitado, ore por mim porque eu estou passando isso. Comece a pesquisar na internet, se você tem acesso. Comece a pesquisar, veja que tem pessoas que vivem pior do que você. Você vive num paraíso e às vezes não sabe. Às vezes não sabe. Ah, pastor, estou passando por isso, estou sofrendo, a luta é grande, é luta, eu sei que é luta. Mas você tomou seu cafezinho hoje? Tomei. Está com a roupinha bonitinha? Glória a Deus. Assistiu uma televisãozinha colorida? Oh, que bênção. Tem TV a cabo em casa? Glória a Deus. Tem filhos com saúde? Está estudando? Está reclamando de quê? Reclamando de quê? O inimigo quer que você se sinta coitado. Porque ele sabe que isso provoca revolta. E não permite que você ore. Ele quer que você murmure. Ele quer que você contenda com Deus. Ele quer colocar no seu coração que Deus é responsável por sua vida. Por tudo que você está passando. Que Ele não cuida de você. E você muitas vezes não percebe isso. Mas fica lá, ó, o demônio enchendo sua cabeça. Você é um coitado, você é uma coitada. Você está indo para a igreja e nada acontece. Você está clamando pelo milagre e nada acontece. Cadê Deus? E aí você chora, você diz, eu vou desistir, eu vou tirar minha vida, não aguento mais isso. E aí o diabo fica lá assim de camarote só esperando. Não dê ousadia ao diabo não. Não dê não. Aquele povo estava dando ousadia ao diabo. Moisés e Arão não deu. Botou o rosto no pó. Clamou ao Senhor. Porque ele sabia que quando estivesse passando por desertos e viesse um momento como esse, um momento de sede, se ele se lançasse aos pés do Senhor, Deus mostraria a sua glória. Deus só mostra a sua glória para aqueles que se dobram diante dele. Se dobre diante do Senhor. Tem algo aqui interessante, volte lá para Números 20. Porque senão vamos endeusar demais os condutores daquele povo, e eles foram pessoas falíveis, como nós somos. Estou falando de Moisés e Arão. Porque no versículo 7 e 8 tem uma ordem de Deus. Versículos 7 e 8. Disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão ou o teu cajado, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele fazer o quê? Falar a rocha. Fale para a rocha. E o que é que vai acontecer? E dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha. Dessa forma, esse é o método de Deus. E dareis a beber à congregação e aos seus animais. A pergunta é: a ordem foi clara? Claríssima. Moisés, o povo está com sede, está murmurando, mas eu amo esse povo. Você está guiando o povo, tem intimidade comigo, vai lá, fala para a rocha. Pede para a rocha, libera água porque o povo está com fome. E a rocha vai liberar água. Aí é que muitas vezes a gente, mesmo nos achando espirituais demais, confiando nas nossas próprias forças, porque Deus tem dado um pouco melhor
para as nossas vidas, nos tem dado uma capacidade para aconselhar aquele que está sofrendo. Nos colocamos no lugar de Deus. E aqui também tem um outro problema sério. Porque Deus diz, fala com a rocha. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Versículo 9. Então Moisés tomou o cajado de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E a Bíblia diz, e bebeu a congregação e os seus animais. Pare nesse ponto aqui, porque é interessante observar que a ordem foi clara, mas Moisés aqui se orgulhou um pouco. Moisés, que é conhecido nas Escrituras como homem, quem lembra? Manso. Homem mais manso como Moisés nunca existiu. Esse homem manso aqui perde a cabeça. Ele tinha visto a glória do Senhor desceu sobre ele, mas para mostrar que mesmo no deserto, mesmo quando tem uma posição de liderança, o homem é falho. E Moisés falhou feio aqui. Mas Deus é Deus. Deus cumpre o que Ele promete. Deus não disse que daria água para o povo no deserto? Ele deu a água. Mas Deus é justiça. E no versículo 12 a palavra do Senhor diz assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Deus cumpriu a palavra dele. O povo está com sede, eu vou dar água, mas eu também sou justiça. Deus estava errado aqui? Quem tem coragem de dizer que Deus estava errado nessa situação? Deus faz o que Ele quer com o que é dele. Deus deu uma ordem, mesmo Moisés e Arão liderando o povo, não vai entrar na terra. Não vai entrar. Responsabilidade do povo e responsabilidade do líder, do guia espiritual. O que é que você faz quando você está no deserto? É interessante que essa rocha aqui, ela tem um significado também espiritual muito forte. Ela significa muitas vezes as situações rígidas da nossa vida. Pessoas duras na fé, pessoas de coração duro, coração de pedra. Mesmo que for a situação mais dura, a pessoa mais difícil, lembre-se que Deus faz brotar água desse coração, água dessa rocha. Isso tem uma aplicação muito forte para os dias de hoje. Talvez você está desacreditado porque tem uma rocha imensa na sua frente. Deus faz brotar água da rocha. Deus vai saciar a sua sede, Ele prometeu isso. Ele vai saciar a sua sede. Jesus ratifica essa promessa em João capítulo 7. Vá lá para João 7. João capítulo 7. Versículo 38. Isso aqui é palavra de Deus. João 7, 38. Olha o que diz a palavra. Disse Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, o que é que vai acontecer? Rios de água viva. Está sedento, meu amado e minha amada, com sede espiritual? A Bíblia garante que se você crê, mas é crer mesmo, é fé salvífica, em Jesus, fluirão rios de águas vivas, puras, cristalinas. Está no deserto? Creia que Deus é Deus, mas busque mesmo. Como é que eu posso colocar isso em prática? Volte lá para Lamentações. Bora colocar isso em prática, porque senão fica só em coisa bonita. É muito bonito isso. A gente pode se comparar com o povo do deserto, mas eu quero colocar isso em prática. Vamos lá para Lamentações capítulo 3. Eu gosto muito de Lamentações capítulo 3. É muito prático.
e nos ensina justamente o que devemos fazer em meio ao deserto. Olha que bênção, Lamentações capítulo 3, versículos 26 e 27. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Está no deserto? Aguarda a salvação do Senhor em silêncio. Versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, glória a Deus. Versículo 29, isso é prático. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lembre-se das bênçãos recebidas do Senhor. Olha o versículo 21 e o versículo 22. Quero trazer o quê? O quê? O que me pode dar esperança? Está no deserto? Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. O que é que lhe traz esperança em meio ao deserto? Me diga aí uma coisa que lhe traz esperança. Sim, Jesus Cristo, mas o quê? A volta dele, a vida eterna, isso é prático. O que é que mais te traz esperança quando você estiver passando pelo deserto? A vitória que é certa, porque a Bíblia garante que somos mais do que vencedores. O que mais você pode trazer à memória que te dá esperança? Deus é fiel até a morte, garante isso nas Escrituras. E isso tudo em meio ao deserto. O que mais você pode trazer? Não vai estar sozinho, todos os dias está conosco. Sem dor, não haverá mais dor nem doença. Novos céus, nova terra. O que mais te traz esperança? Todas as coisas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é isso aí? Filipenses 4:8 em prática. Filipenses 4:8 em prática. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, isso faça o quê? Pensais, ocupe o nosso pensamento. Está vendo que nós podemos, em meio ao deserto, trazer à memória aquilo que nos traz esperança? É prático. Ah, eu estou sofrendo. Quando você está sofrendo, você lembra dessas coisas? Não lembra. Está lembrando talvez agora porque tem um empurrãozinho aí a mais. Mas traga a memória. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Versículo 22. As misericórdias do Senhor é o quê? Por quê? As suas misericórdias não têm fim. Olha o maná de misericórdia de Deus, versículo 23, leia aí. Aquilo que você precisa para o dia de hoje, você tem até a meia-noite para usufruir de Deus. Porque o que você precisa para hoje, Deus te dá hoje. Não vale a pena ficar ansioso para o dia de amanhã, não. Amanhã é outro dia. Não tente pegar o maná de amanhã, porque senão vai acontecer o que aconteceu no deserto. O povo não confiou em Deus. Segunda maná, terça, quarta, quinta. Quando chegou na sexta, Deus fez o quê? Deu dobrado. Porque no sábado não podia trabalhar. Aí o que foi que o povo fez? Pegou muito, além do que era necessário. O povo começou a pegar. Não, Deus deu dobrado na sexta, mas vai que na terça-feira ele não dá. Vai que na quarta não tem isso, então vou juntar aqui. O que foi que aconteceu? Apodreceu tudo. Tudo. Porque as misericórdias do Senhor, o maná de Deus, é para você hoje. Se você não consegue viver as misericórdias de Deus hoje, você acha que vai viver amanhã? Não vai. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Creia que o Senhor pode fazer isso na sua vida, mesmo em meio ao deserto. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele. Mas se lance mesmo, confie no Senhor. Não haja como o povo, você tem uma chance nova. O povo de Deus no deserto, eles viram grandes coisas e agiam dessa forma. Você pensa que para por aqui? Não, o povo vai continuar reclamando. O povo bebeu água, mas lá na frente vai continuar reclamando. Vai desejar voltar para o Egito. Porque somos assim, mas podemos mudar. Em nome de Jesus podemos mudar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor. Em teu precioso e maravilhoso nome, obrigado por esse maná, Senhor. Obrigado por tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Obrigado porque o Senhor prepara momentos como esse, Senhor, para adorarmos ao Senhor. Momentos que o Senhor prepara para aprender mais de ti, Senhor. Momentos em que o Senhor nos capacita devido a uma semana tão cheia e tão corrida, para nos encher com a tua palavra. Mas, Senhor, que essa palavra que nos encheu agora nos alimentou nessa noite, Senhor. Nesse dia de hoje, que é o seu dia,
que ela permaneça, Senhor, amanhã. Que ela nos fortaleça na terça. Venha nos fortalecer na quarta. Mas sabemos que para cada dia o Senhor tem algo diferente, algo melhor para nós. Nos ensina a confiar, nos ensina a perceber o melhor do Senhor. Pois somos fracos, nós somos falhos, nós reclamamos muito, Senhor. Mas em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. E nos ensina, Senhor, dia a dia a andar nos teus caminhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Confie, meu amado e minha amada do Senhor. Creia em Deus, mas descanse no Senhor, porque Ele é fiel para a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Vamos louvar o Senhor? Amém? Será que o grupo de louvor consegue dar mais um nozinho em pingo d'água? Vamos lá, mesmo com essa dificuldade. Vamos louvar o nosso Deus. Lembrando que na quarta-feira, culto de louvor e adoração e oração ao nosso Deus, 19h30. Espero você. Som. Amarelo, som. Som, som. Aquele
mão, Jesus. Todas as coisas